O volume de boca e lábios. No meu caso, por exemplo, aqui é só abaixar um botãozinho, no volume. Diminuiu, baixou, agora aumentou. Muito bem. Se eu falar tecnicamente a respeito do volume de boca e lábios, o que pode ser feito? Antes eu queria agradecer estar do lado de pessoas assim intelectualizadas, é muito bacana, muito bom. E pegando um gancho aqui da Argentina, né? A Argentina contribuiu muito com o Brasil na questão na parte da medicina, porque ela nos trouxe a parte funcional. Os Estados Unidos é muito patológico e a Argentina tem muita cultura, é um povo muito culto. Lá se tem livrarias em todo canto e a medicina lá foi desenvolvida, a parte estética desenvolveu muito lá, depois veio para o Brasil cresceu, ficou maior que a Argentina. A fonoaudiologia é mãe da fonoaudiologia brasileira. Era maior lá a fonoaudiologia, o Brasil aprendeu e desenvolveu e ficou maior do que a Argentina. Mas o ponto de partida foi a fonoaudiologia argentina. A Argentina dentro do conceito funcional. O Brasil recebeu influência dos Estados Unidos, da Argentina, da Europa, e a Argentina teve uma influência muito forte na questão funcional. Muito bem, e volume de boca e lábios. De lábios até eu entendia, mais ou menos, porque mesmo que você não queira, sempre aparece na televisão, em algum lugar, alguém que mexeu nos lábios. E normalmente não fica bonito, né? Tem um pessoal aí, principalmente, eu vi, quem que eu vi esses dias aí? Uma figura bem antiga que foi fazer e olha, não ficou aquelas coisas. Ficou parecendo... Eu quero colocar justamente isso, né? Porque existe uma questão funcional, uma lógica dentro da natureza, da biologia. Porque não é a questão estética. Quando se vê apenas a estética, não está se vendo a funcionalidade e nem a biologia, e nem a natureza. Então, quando a gente passa a entender e estudar o organismo, você vê com profundidade e a estética ela fica em segundo plano, ela vem como um presente. Então eu vou dar as características aqui para entender, embora falando é mais complicado do que mostrando, né? Isso seria um assunto que deveria ser mostrado. Mas nós temos aí duas situações: o volume de lábio quando está os lábios muito para fora, onde a boca não tem condições de fechar e os lábios se esticam para fechar. Então cria, isso é devido aos dentes estarem muito para fora da boca ou o queixo muito retraído. Os lábios eles têm que se esforçar para fechar. Aí cria uma mímica na face, a face se enruga toda para poder fechar. Faz com que a pessoa fique com uma cara de brava, emburrada. Quem chega perto fala, não, ela deve estar brava, eu não vou chegar perto. A pessoa está fazendo beicinho o tempo todo. É uma cara de emburrada que fica. E ela está bem, ela não está brava. Simplesmente ela está tentando fechar. Ela tem uma expressão de brava, porém ela está apenas podendo respirar. Para respirar pelo nariz, ela mantém a boca fechada. E para isso ela cria uma expressão muito forte, negativa, de uma cara feia, de uma cara fechada. E isso pode ser resolvido. Isso é tratado. Não estamos falando aqui de colocar silicone em lábios, não é isso? Não, nada disso, nada disso. Porque o que eu estou trazendo são soluções funcionais e não estéticas, né? Tudo isso é resolvido não apenas olhando para o lado de preenchimento, né? Então, eu vou também falar da questão preenchimento. Uma outra questão é quando se tem a falta dos lábios. Os lábios estão muito para trás. Acontece também quando se tem a ortodontia. A ortodontia que se faz, ela extrai dentes, perde-se muito volume de boca nas extrações dentárias. Então retrai muito. Os dentes vão para trás, os lábios caem para trás e fica com aspecto senil. Aí quando a pessoa chega lá com 25 anos, 30 anos, cria ruga, aparece muito queixo, muito nariz, os lábios desaparecem.
né? Então fica uma falta de lábio, né? Nesses casos, a gente tem que trazer os dentes para fora. Eu diria duas situações. Então, volume de lábio e volume de boca, né? Então, eu dou a distinção, que é o seguinte: o volume é dado pelo dente e a espessura é dado pelo preenchimento. Então, só se preenche lábio no momento que a espessura está reduzida e não falta de volume. Então, isso que tem que distinguir. Mas eu sei que é difícil de distinguir isso, porque é uma... Mas as pessoas que têm o problema que você citou, elas já sabem. Por exemplo, que tem o queixo muito para fora, com os lábios para dentro, ou então aquela expressão que você falou de estar parecendo bravo, porque a boca não fecha direito, os lábios têm que ser forçados. Mesmo não tendo aqui a imagem, apesar de já ter inventado esse aparelho, chama televisão, é áudio e vídeo. Mas para quem está só nos ouvindo, quem tem esse problema já identificou. É difícil identificar. Você acha? Pelo seguinte, porque é uma vista de perfil, a pessoa não se vê de perfil. E também assim, se confunde muito, porque ela pode dar a culpa pro nariz. Quando na verdade está na boca. Porque o queixo está retraído e daí o nariz que está para frente. É o prognatismo, né? Então o nariz está na frente, o nariz recebe a culpa. Coitado. Então assim, aí vai lá, tira um pedaço do nariz, faz uma plástica, aí fica com a cara de caricatura, né? Coitado. Eu recebi uma Miss aqui, eu não vou falar o nome, eu recebi uma Miss Brasil aqui. Ela queria consertar o queixo. Ela era Miss, ela estava como Miss, estava com a faixa de Miss, né? Miss Brasil, e veio aqui porque ela estava com o queixo muito acentuado. E ela queria que eu operasse ela, que ela ia para os Estados Unidos. E daí eu tenho a clínica também em Brasília, eu falei, lá eu estou com uma equipe toda formada, eu vou operar em Brasília. Aí eu pedi os exames, fiz o exame nela, constatei que o ponto da maxila estava retraído 5 milímetros e ela tinha operado o nariz já, e ela queria operar o queixo, e o problema estava no meio, na maxila. Não era nem nariz nem queixo. E o nariz estava normal, o queixo estava normal, e ela operou o nariz e queria operar o queixo. Então assim, em todo mundo tem que fazer o exame. Eu não falo nada antes de fazer o exame, porque o exame é que nos dá todos os dados, né? Então em cada rosto, se eu falar alguma coisa, eu vou estar chutando. Eu não vou lá porque eu sou dentuço. Verdadeiramente de jeito nenhum não vou lá. Muito bem. Mas o que eu digo é o seguinte: fazer o preenchimento nos lábios, eu diria que é você trabalhar do fim para o começo. Não é correto. O ideal é fazer um estudo que eu chamo de arquitetura da face, que é o que nós estamos lançando, que é fazer um estudo para saber onde está o ponto. Será que é a falta de volume da boca que está interligada a dentes, que foi retraído, que é a angulação de dentes? Será que é o volume do lábio, né? Será que o volume está em excesso e a boca não fecha? Então tudo isso tem que ser reparado para dar a expressão natural. E com isso a pessoa ganha uma expressão muito gostosa, muito tranquila. A beleza, ela aparece, e o sorriso ele modifica o sorriso, o formato dos lábios, e o sorriso ele aparece. Então assim, é o momento de mexer nos lábios. Então o dentista ele pode mexer nos dentes, mas nos lábios somente nessa maneira que a gente pode mexer. Então você que está pensando em operar o nariz, você que está pensando em operar o queixo, tem que verificar isso, o problema está nisso, né? Você falou que às vezes a pessoa pensa que tem problema no nariz, porque é o primeiro que aparece, o primeiro que você vê maior, mais disforme na hora que você reflete no espelho, e de repente seu problema não é esse. Telefone e endereço do Instituto Machado, doutor Rosário. Nós temos no Instituto Machado em Brasília, São Paulo e aqui em Cuiabá. Em Cuiabá fica próximo ao Big Lar da Miguel Sutil,
entre 2 postos de gasolina, fica na rua João Bento, 1635. E o telefone é 3623-6066. Se puder repetir, doutor. 3623-6066. Muito bem, nós precisamos de um intervalo comercial. Quero agradecer aqui, fazia dias que não nos visitava, a doutora Rosário do Instituto Machado. Obrigado. É um prazer, Paulo. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado. Obrigado, prazer. Viu? São 7h04.